Nós temos alguns idosos que eles moram no apartamento com o cuidador 24 horas. Que é esse cuidador que organiza a alimentação para esse idoso, que organiza a casa, organiza as coisinhas do idoso. Logicamente, ele não faz o serviço doméstico, ou tem uma faxineira que vai 1, 2 vezes na semana e tudo mais, mas o cuidador, ele administra tudo isso. Hoje nós temos alguns cuidadores que dirigem, então quando é pedido da família, eu gostaria que fosse um cuidador que dirigisse, porque meu pai não gosta de táxi, tem pavor que fale de Uber. Isso é muito comum, tá? Idoso não gostar, às vezes, tudo que de é Uber. novo demais, né? Isso. Aí É do tempo dele, né, cara? É diferente mesmo. Então, aí eles trazem isso pra gente e fala pra gente que precisava de trazer um cuidador que dirigisse. A gente traz um cuidador que dirige e tudo mais. Ah, mas aí o idoso não gosta que mulher dirige pra ele. Porque mulher não dirige bem. Aí a gente tem que ter o quê? Cheio de mania, né? Idoso é cheio de mania. Então, porque assim, quem que tem que mudar? O cuidador que é mais novo ou o idoso? Cuidador. Então, o cuidador tem que ter alguma forma de abordagem. Não, seu José, eu não sei dirigir bem, mas eu vou dirigir só para o senhor me ensinar. Porque o senhor dirige muito bem. Vê se eu estou dirigindo bem. Me explica, me fala o caminho, seu José. É aqui, por aqui que a gente passa? Seu José, você acha que eu estou andando rápido? Você acha que eu tenho que andar? É isso. Porque querendo, por mais que o idoso não esteja dirigindo, ele entende que ele está no controle da situação. E ele gosta de falar. E ele gosta de... E realmente, gente, isso é muito comum. É o que a gente pega, às vezes, com grande dificuldade quando tem filhos e pais. O filho sabe tudo que o cuidador está falando, que a gente está falando às vezes. Mas o filho falar para o pai fazer, é diferente. O pai não vai aceitar. O cuidador ou cuidadora, ou técnico, falar assim, seu José, vamos tomar banho? É diferente. O filho falar, pai, vai tomar banho. Meu filho tá mandando em mim? O que é isso? Tá entendendo? Um poste mijando no cachorro? Tem isso ainda. Então, tem isso. Então, quando tem uma terceira pessoa, uma pessoa de fora, para ajudar a administrar tudo isso, também vai a parte da liberdade, gente. Uma coisa é um filho dar um banho numa mãe ou num pai. Se o pai ou a mãe ainda tiver consciência de tudo isso, eles se sentem constrangidos pela situação. Uhum. Entendeu? Outra coisa é um profissional. As coisas vão profissionalizando. É como se tivesse no hospital e tivesse alguém dando banho. Ok, não importa se é idoso, se é novo, se é velho, não importa. Outra coisa é você estar dentro da sua casa e seu pai, e você ter que ir lá e dar banho na sua mãe. Que é uma idosa, que vem de uma cultura mais antiga, que já vem com tudo isso. Então é uma grande diferença. Eu lembrei de um caso. O meu barbeiro, Samuel Lopes, mandar um abraço, cara é fera. Ele contou a história do avô da namorada dele. Né? Ele é um senhorzinho bem avançado, é botafoguense, da época do Garrincha e tudo mais. Então, dá pra ver que ele é de muito tempo, né? Tá sofrendo hoje. Rapaz, coitado dele. Ele tava me contando que ele vivia muito triste lá, desolado, e aí teve o jogo aqui em Brasília, Botafogo e Ceilândia, pela Copa do Brasil. Sim. Esse ano, né? E aí ele é um cara assim que muito, muito comunicativo e, pô, fez uma amizade com o avô da namorada dele. Porque a família dele não tá aqui, né? Então ele trata o avô dela como se fosse o avô dele. Então ele ficava brincando e tal. E aí, vamos lá ver o jogo do Botafogo, não sei o quê. Aí, cara, o senhorzinho lá se animou pra caramba, né? Porque, poxa, ele ficava só dentro de casa, aquela coisa toda. E poder sair de casa pra ver o Botafogo jogar em Brasília, pô, né? Aí ele, falou, não, eu vou te levar lá. E aí o filho dele lá, o filho do vovozinho lá, não queria deixar. Não, lá é perigoso, que não sei o que e tudo mais. Não vai, ele vai ficar agitado, não sei o que. Tipo, colocando uma coisa em cima. E aí o Samuel até foi meio ignorante. Cara, ó, eu vou pagar, o dinheiro é meu, cala sua boca que eu vou levar ele. Levou. E deu certo. Cara, disse que foi... O senhorzinho lá, tipo, ficou tão emocionado de ver um estádio de futebol, ver o Botafogo. Olha. E todo mundo passava assim, cumprimentava ele era a estrela do estádio, cara. Todo mundo era, você é da época boa, é isso aí, não sei o quê. Então, pra você ver, né, uma coisa que é simples, claro, você pode se preocupar em todas essas questões, mas, poxa, a gente tá falando aqui de Brasília, né, aqui não vai ter torcida organizada, nem nada, enfim. Porrada entre torcida do Ceilândia e do Botafogo. Pelo amor de Deus. Então, pra ver uma coisa simples que eu acho que fez toda a diferença para esse senhor, né, para esse idoso, e ele vai guardar isso, né, até o fim dos dias dele, né, dele poder ter tido essa experiência de novo. Então, às vezes você que tem um idoso aí, né, que você queira fazer algo diferente, né, poxa, nunca perca essa oportunidade, né, porque um dia vai ser a gente, né. Falta empatia, né, as pessoas falam assim, cara, e quando foi você ir, Augusto? Tu idoso, tu não vai poder ver o jogo do Cruzeiro,
simplesmente porque, sei lá, teu filho não quer. A Exato. Clara não quer. E eu, Por que já que ela leve- não quer? e eu já levei ela agora pra ela ver como é que é. Sei lá, por que que não quer? Porque pode dar trabalho. Sim. Então, acho que acontece muito isso, essa terceirização da responsabilidade, né, pra Isso. vocês. Porque as pessoas falam assim, o idoso tá aqui, tá dando trabalho. Não, não, não. Daniele, cuida aqui, resolve, faz tudo pra ele que eu não aguento mais. Eu não tenho tempo pra isso. E se vira com ele aí. E É. como que você... Pode falar. Não, é só complementando mesmo, né? Porque realmente eu vi ela falando sobre algumas situações dos idosos. O cara esqueceu onde é que ele tava, esqueceu. Cara, isso acontece com a gente hoje em dia. A gente esquece um monte de coisa dentro de casa. Cara, onde é que eu deixei isso aqui? Qual o nome daquele fulano? Então agora imagina você Desce sabe. no estacionamento, você sabe onde é que deixou o carro? Cara, de verdade, eu fico pensando assim, acho que a nossa hora vai chegar. E talvez chegue mais cedo do que a gente tá pensando. E às vezes falta também dos filhos a paciência, porque o idoso ele não quer usar o aparelho auditivo, porque ele vai se sentir mais velho, né? Não sei, né? A Aniele pode explicar pra gente por que ele não quer usar. E aí a gente tem que repetir as mesmas coisas, falar, porque ele não está ouvindo, ele não escutei, fala de novo. Isso. Aí falta pra gente paciência, porque ele fala, pai, mãe, põe o aparelho, usa o aparelho. E aí eles não querem usar, porque talvez não querem parecer que estão velhos, né? Não quer dar a entender que estão velhos. Sim, realmente algumas vezes pode ser isso mesmo, é porque não querer mostrar que depende daquilo, do aparelho. Então eles querem mostrar que tá bem. O pai e a mãe sempre querem mostrar que tá forte, não importa que se ele é idoso e o filho já cresceu, não importa, que eles estão bem, tá tudo bem. Então para eles essa dificuldade às vezes pode ser encarar tudo isso. Mas também é a forma de abordagem, gente. A gente percebe que às vezes como o filho às vezes aborda para esse uso. Ô, pai, esse aparelho foi tão caro, você não tá usando, põe esse aparelho no ouvido. Pai, cadê o aparelho? Para de repetir. Parece que tá se vingando do pai, porque o pai brigava com ele quando era criança, quer brigar com o pai. A forma né? que aborda. Então, às vezes, gente, quem usa óculos hoje e quando começou, lembra como foi a adaptação? Os aparelhos auditivos também é uma adaptação. Então, você coloca o aparelho, alguns idosos falam que às vezes fica chiando o ouvido, se no início, às vezes, é um período de adaptação. Era um som, porque hoje, quando a gente tem audição 100%, a gente escuta detalhes de barulho. Como ele já estava em perda gradual, então quando ele chegou a usar o aparelho, ele já tinha uma perda maior, então entende que o universo dele já estava mais silencioso. Então, às vezes ele fala que tá tipo chiando, não é chiando, é porque ele está ouvindo sons que já existiam no ambiente, que há muito tempo ele não ouvia mais. Ele fala assim, nossa, era tão bom, era tão tranquilo. É a tão vida, né? silencioso. Era tão- Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu... Então, isso. E outra coisa que a gente percebe, que o idoso que tem demência, ele tende, às vezes, a retirar aquilo, porque ele não entende, então ele retira, ele joga fora, ele não entende o que tem que guardar, que tem que colocar assim. Então, às vezes, em restaurante, às vezes o idoso retira o aparelho e põe no meio do guardanapo. Ninguém viu e jogou os guardanapos todos fora da mesa. Isso Era igual a acontece. chupeta da Clara, acontecia muito isso. Isso, com criança acontece muito isso, né? Então, essas coisas que a gente percebe que acontece nesse período de adaptação, mas é tudo um período de adaptação. Hoje a gente tem aparelhos maravilhosos, aparelhos auditivos muito fininhos, muito slim, que não dá nem é imperceptível ver que está sendo usado. E isso traz um conforto para aquele idoso ainda que é muito preservado. Realmente ele preocupa mesmo com a aparência. Aí todo mundo vai me ver de aparelho. Gente, aparelho de auditivo não é só para idoso. A gente conhece, eu tenho pessoas próximas minha que são jovens ainda e teve perda e usam o aparelho auditivo. Então hoje a gente vê que a tecnologia está mudando e tem aparelhos muito pequenos, muito tranquilo de ser usado e de forma bem discreta. E traz uma qualidade de vida imensa. Como eu sempre falo, o aparelho auditivo, ele te traz de novo para a socialização. Porque a pessoa que não está ouvindo, ela começa a se distanciar, ela começa a se isolar, até dentro da própria casa.